Olá! Vamos mergulhar direto na nossa explicação histórica de hoje. A gente vai fazer uma análise de um momento bem sombrio, mas absolutamente fascinante. Foi uma explosão repentina de paranoia lá no Brasil colonial. Pensem no início do século XVIII. Um verdadeiro terror tomando conta das ruas do Rio de Janeiro. Era um cenário onde vizinhos delatavam vizinhos, as prisões varavam às madrugadas e a desconfiança, bom, ela simplesmente se infiltrou em cada esquina da cidade. Para a gente começar a entender o nível desse pânico, vamos refletir sobre uma questão que sai direto das nossas fontes históricas. Será que alguém em sã consciência preferiria buscar asilo com um invasor, tipo um pirata estrangeiro, do que enfrentar os próprios líderes religiosos? Parece loucura, né? Mas foi exatamente isso o que aconteceu na prática. Um homem chamado José Gomes da Silva tomou uma daquelas decisões inacreditáveis. Quando o corsário francês do Gaitroin invadiu o Rio de Janeiro, em vez de fugir dos invasores, o José fez o caminho inverso. Ele correu direto para os navios franceses, levando os filhos junto, só para escapar dos delegados do Tribunal da Inquisição. Os documentos da época contam que o desespero era tão absurdo que, na hora de buscar refúgio, o José literalmente agraçou a bandeira francesa e soltou a seguinte frase: que aquela bandeira de El Rei de França lhe valesse. Pensem bem nisso. O simples fato de um colono preferir a proteção de um inimigo que estava invadindo a cidade do que a proteção da sua própria igreja, bom, isso mostra o terror absoluto que o Santo Ofício colocava na cabeça e no coração dos moradores do Rio de Janeiro daquela época. Seção 1. As origens desse terror. A verdade é que a Inquisição não caiu de paraquedas no Brasil colônia, não surgiu da noite para o dia. Olhando para a macrohistória, a gente vê que a origem desse tribunal volta lá para o século XII, na França, quando foi criado inicialmente para combater aquelas heresias dos albigenses. Depois, dando um salto no tempo, ali entre 1530 e 1536, Portugal pediu permissão a Roma para instalar o tribunal por lá com a desculpa de combater o judaísmo. E aqui no Brasil? Olha, a máquina desembarcou cedo, viu? Já em 1543, lá na região de Porto Seguro, apareceu o primeiro registro. Um sujeito chamado Pero do Campo foi denunciado, preso um tempinho depois e, acreditem, despachado acorrentado num navio direto para Lisboa. Então, o sistema já estava rodando há muito tempo. Mas algo engatilhou uma mudança bem radical um tempo depois. Seção 2. O pânico chega ao Rio. As coisas fugiram totalmente do controle e escalaram de uma forma assustadora depois de 1702. Chegaram novas autoridades, trazendo de Lisboa um zelo para perseguir que era simplesmente implacável. O Rio de Janeiro virou um pesadelo, sabe aquela coisa claustrofóbica? Ninguém mais confiava em ninguém. O delírio era tanto que o silêncio e o medo viraram os verdadeiros governantes dentro das casas. E para colocar isso em perspectiva, vamos olhar para um número que choca bastante: mais de 160. Os registros mostram que naqueles anos, entre 1707 e 1711, teve um único ano em que as autoridades da Inquisição prenderam mais de 160 pessoas só no Rio de Janeiro. E não eram prisões isoladas, não. Eles prendiam famílias inteiras, a rodo, sem poupar nem as crianças. O volume de gente presa era um absurdo tão grande que essa multidão ficava ali aguardando até ter navio suficiente para todo mundo ser despachado e trancafiado nas masmorras lá na Europa. E o resultado disso tudo? Lá naqueles temidos Autos de Fé de 1713, a quantidade de gente vinda do Brasil foi a maior já vista até aquele momento. Estamos falando de 66 sentenciados no total, sendo 27 homens e 39 mulheres, todos do Rio. E aqui tem um detalhe super importante, uma assimetria brutal. A perseguição pesava muito, mas muito mais para o lado feminino. Como o foco da Inquisição estava em investigar os chamados crimes ligados à herança de sangue e práticas ali do dia a dia dentro de casa, as mulheres acabavam se tornando as maiores vítimas, e em proporções que chegam a dar arrepios. Vamos para a seção 3, a mecânica do medo. Agora, como é que esse pânico conseguia se espalhar assim tão rápido e tão bem engrenado? O negócio é que esse horror todo, tanto psicológico quanto físico, funcionava na base de um sistema quase impensável, focado 100% em arrancar falsas verdades. A engrenagem era a seguinte: primeiro, a pessoa recebia uma intimação. Só que, e aqui entra a perversidade, ninguém falava qual era a acusação, eles só exigiam que a pessoa confessasse tudo de errado que já tinha feito na vida. Se a pessoa resistisse um pouquinho que fosse, aí vinha um segundo passo, que eram os tratos cruéis. Tem documento listando métodos horríveis, tipo a polé ou o uso de água fervente. Levado à loucura por uma dor insuportável, o preso caía direto no terceiro passo. Ele começava a confessar até o que não sabia e o que é pior,
a entregar amigos, vizinhos e parentes. Aí o ciclo fechava no quarto passo, porque essas novas listas de cúmplices iam gerar, claro, mais uma leva gigantesca de prisões. Mas aí fica a dúvida: confessar o que exatamente? Já que a pessoa tinha que adivinhar o próprio crime, muita gente no desespero apelava para umas coisas absurdas, umas acusações super vagas que estavam lá nos manuais da Inquisição. Um exemplo clássico era o tal do jejuar judaicamente. O que isso significava na vida real? Os textos históricos mostram que bastava alguém ser denunciado por comer um pedacinho de carne num dia de jejum católico, ou por comer um prato diferente no sábado e pronto. Era o suficiente para ir parar no fundo de uma masmorra. É triste pensar nisso, mas grande parte dessas denúncias nascia de pura mesquinharia mesmo. Era o puro suco do medo e da vingança entre os vizinhos. Seção 4. O preço da liberdade. E o que acontecia com quem sobrevivia a tudo isso? Para aqueles que aguentavam o suplício e acabavam sendo oficialmente reconciliados pela igreja, a destruição social era para o resto da vida. A pessoa passava a sofrer restrições pesadíssimas e carregava a marca da infâmia. Eles eram banidos de qualquer cargo público e até de profissões comuns, tipo a de boticário. Imagina que eles não podiam usar ouro, prata ou sequer andar a cavalo. E, para piorar, tinha a humilhação pública suprema, que era ser obrigado a andar por aí vestindo aqueles sambenitos, umas roupas amarelas com cruzes vermelhas enormes. Mas olha só, a gente não pode fechar os olhos para a grande engrenagem econômica escondida nisso tudo, o confisco de bens. Os documentos destacam bem que entre os pertences de quem era perseguido se encontravam o que eles chamavam de grossos e excelentes cabedais, traduzindo, fortunas enormes. Aquela máquina não era movida só por um suposto fervor religioso de jeito nenhum. Tinha muita, mas muita cobiça envolvida. Seção 5. As vítimas esquecidas. Chegou o momento de a gente desacelerar um pouco, porque quando a gente fala só de estatística e números, fica fácil esquecer que existem rostos humanos por trás dessa tragédia. Lembra do José Gomes da Silva, aquele homem do começo que abraçou a bandeira francesa? Pois é, ele conseguiu escapar, mas a Inquisição, ela não esqueceu. Como vingança, eles pegaram a filha dele, a Catarina Marques, e mandaram a moça presa para Lisboa. A sentença oficial dela foi ser queimada em estátua. Só que, na prática, o castigo foi muito mais agoniante. 50 anos presa no escuro absoluto. Meio século depois da prisão, encontraram o corpo dela nas masmorras de Lisboa. Ela estava com 67 anos. É um nível de crueldade que beira mesmo o inimaginável. E o pior é que a Catarina não estava sozinha nessa. Os textos históricos são claros. Ninguém, absolutamente ninguém, era poupado. Idade, saúde frágil, nada disso importava. Temos o registro de uma moradora do Rio chamada Inês Aires, que morreu trancada numa cela aos 81 anos. Teve também o caso de uma senhora que a gente nem sabe o nome, com inacreditáveis 92 anos, que foi literalmente jogada nos porões de um navio e mandada lá do Rio para Lisboa. 92 primaveras. E se a gente for para o outro extremo da vida, o tribunal também fez questão de punir uma menina brasileira de apenas 13 anos de idade, acusada de culpas de judaísmo. Aquela máquina não queria saber de nada, ela simplesmente triturava todo mundo que aparecia pela frente. Para a gente amarrar o peso histórico de tudo isso que conversamos, vale a pena trazer uma citação que é de cortar o coração. A frase é a seguinte: toda justiça acaba em tragédia. Quem escreveu isso foi o Antônio José da Silva, um dramaturgo cômico bem famoso conhecido como O Judeu, que nasceu no Rio de Janeiro. E a grande ironia cruel do destino é que o próprio autor dessa frase não conseguiu escapar. O Antônio foi queimado na fogueira da Inquisição em 1739. No fim das contas, essa frase acabou servindo praticamente como um epitáfio para esse capítulo tão sombrio da nossa história colonial. Isso, claro, nos deixa com uma daquelas reflexões bem inquietantes para levar para a vida. Quando a gente para e olha para esses documentos, quando vemos todas essas famílias despedaçadas, idosos jogados em porões de navios e fortunas inteiras sendo roubadas, a gente é meio que obrigada a encarar de frente o custo humano verdadeiro dessa paranoia institucional. Quando as próprias instituições, que em teoria foram criadas para manter as coisas em ordem, acabam transformando o terror numa ferramenta de poder e de ganância, será mesmo que a justiça sempre tem que terminar em tragédia? Muito obrigada por acompanharem nossa explicação histórica de hoje. A gente se vê na próxima.